te perguntar materiais aqui pronto. Pode falar. Já iniciou a gravação eu vou aqui. ter que... Pode falar. Vai dar tempo de eu fazer as tarefas ou eu vou ter que fazer recuperação? Olha, rapaz, Porque dá tempo sim. Quer ver, ó? Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a tela. E aí, para a gente não ficar igual na outra. Ah, beleza, aqui, ó. Então, essa aqui é aquela nossa pastinha. É o módulo básico, né? Vocês já fizeram, o módulo específico 1, né? A gente já finalizou aqui. Quer dizer, o 1 a gente está fazendo agora, né? Vocês terminaram o básico. E o módulo específico 1 são essas três UCs aqui, ó. A UC5, né? Que é instalações elétricas prediais. A UC6, que é segurança em eletricidade, né? Que o Cleuber falou aí que não estava conseguindo acessar, né? E a UC7, que é essa aqui. Então, ó, olha aqui na data aqui, ó. Vocês têm até dia 25/3. Esse é o período que finaliza essa UC aqui que está na esquerda aqui, né? Então, beleza, professor. as atividades de Ela instalação elétrica predial, segurança e projeto, vocês têm até dia 25 para fazer. Aí, como vai ser finalização de módulos, se eu não me falha a memória, vocês ainda vão ter umas 2 semanas para finalizar Mas eu tenho que olhar aqui o cronograma direitinho, tá? Então, vocês vão beleza, ter professor. Assim, até dia 25/3 para entregar. Quem tiver faltando, entra na sua sala, né? Entra na sala de instalação predial, na sala de segurança e eletricidade, na sala aqui de projeto elétrico predial, né? E entrega. Porque aí a gente vai ter, eu não digo 2 semanas, né? Mas vai ter pelo menos uma semana, porque aí eu vou fazer o conselho de classe, né? Para uma semana depois do dia 25/3. Então, provavelmente lá em abril, na segunda semana de abril, já deve iniciar o módulo específico 2, tá bom? Que é acionamentos, aí começa lá com acionamentos e por aí vai. Então, essas três matérias aqui, fiquem de olho aí, pessoal. Ó, entra na sala alguém aí, delas que já vai estar liberado, tá? Eu vou até acessar aqui, ó, para vocês verem aqui, ó, Tumbiara. Então, vocês entram nessas, ó, instalação elétrica predial, segurança e eletricidade e o projeto elétrico predial e dá uma revisada, vê se você entregou tudo, observa lá o livro de nota, lá a sua nota, se está faltando, né? Porque é para a gente não ter aquela correria. Lembra da última vez aí que aí ficou a maioria da turma aí teve que fazer recuperação, né? Aí a gente já vai agilizar isso, tá bom? Mais alguma pergunta aí, Cleuber ou outro aí? não, tá tranquilo. O negócio é que eu não tô conseguindo ver você aqui. Nada tá aparecendo para mim, só a voz. Não? E os outros aí estão O me meu tá enxergando? assim também. O meu tá Ué, assim também. Agora apareceu. E o meu tá mas ok. então Vou ter que tava sair toda e tentar. ah, Agora a- apareceu, professor. apareceu? Ai, que bom. Agora tá ok. Ah, não, beleza. Então vamos lá, pessoal. Então vocês não estavam conseguindo ver o navegando aqui? Professor, eu ainda não tô vendo, tá? Eu vou ter que sair para eu entrar de novo para ver se dá certo. Isso, tenta aí, o Cleuber. Então vamos lá, pessoal. Os outros estão vendo aí, estão conseguindo visualizar. Aqui pelo menos está falando que a tela tá. Eu vou descompartilhar e compartilhar de novo para ver se vai tela. E aí, Leomar?
Tá visualizando Leomar aqui direitinho? tá ok, viu, professor? Tá ok. Então tá. Então já. Deixa eu só ver se já tá gravando. Então, pessoal, na última aula aqui, ó, a gente fez o fórum, né? Eu até fiz a explicação do fórum. E aí vocês viram, e ele lembrando que ele está aqui em situação de aprendizagem, não está igual em outros do C que fica em comunicação aqui, não. Ele está aqui embaixo. E aí, para quem ainda tem dúvida aqui, ó, do fórum, né, de como publicar, você vem aqui em responder, né? E aqui, deixa eu ver, avançado. Isso, ó, na hora que aparecer essa tela aqui, avançado, ó, na hora que você clicar, ó, você vem aqui, entrou no fórum, né? Aí você vem aqui em responder, né? Tem alguns fóruns que você escreve aqui, e esse daqui, né, como é como vocês têm que postar, né, material, aí você vem aqui em avançado. Aí, vamos lá, a gente entrou em projeto predial aqui, ó. Aí vamos supor que esse é seu arquivo. Você vem, ó, e arrasta ele para cá, ó. Porque aí ele vai estar, o quê? Na hora que você arrasta aqui, ele vai carregar, e daí você põe aqui, enviar mensagem ao fórum. Que aí vai aparecer, né, o seu nome aqui e o material aqui, o material do fórum de discussão. Agora a gente fazendo um resumo do que foi discutido no fórum, né? Até eu falei que eu ia disponibilizar, né, esses materiais aqui em JPEG aqui na pasta compartilhada, né? Deixa eu ver se tá compartilhado aqui para vocês. Se não, aí lembra que eu falei que ia deixar aqui? Não, realmente não tá aqui. Geralmente eu peço para o monitor ou a monitora deixar aqui em cima. Ele não tá, porque esse material aqui, ó, essas fotos aqui e esse PDF aqui para você utilizar ele para conseguir responder. Então, só resumindo lá, pessoal, a gente fez, já até deixei aberto aqui para economizar tempo para a gente. Aí lembra que a gente pegou a planta, né? Essa planta aqui, ó. Deixa eu só achar a planta. Ah, não, não. Quer dizer, não tem aqui, né? Aí lembra que eu criei esse material aqui, né? Que eu fui tirando os prints, né? Então, aí lembra que a gente concluiu que desenhar aqui ia ficar muito difícil. Daí eu pedi para vocês criarem aqui, ó, o diagrama unifilar. Eu até mostrei lá na NBR 5410, né? Esse organograma aqui, né? E daí a gente chegou à conclusão que essas duas conexões, né, iam ser as ideais aqui para o caso, né? Aí lembrando que o organograma, ó, a linha elétrica de energia que chega à edificação inclui o neutro. Aí geralmente, né, a rede de distribuição ela está ligada em estrela e com o neutro, né, aterrado. Então, sim, né, o neutro será aterrado no barramento de equipotencialização, né, o BEP, esse daqui, ó, um exemplo que eu mostrei na aula passada foi esse, né? Que aí, ó, o neutro, né? E tanto o terra, que vem aqui da haste do sistema de aterramento, eles estão interligados na medição. Essa pergunta aqui que o organograma faz, né? Se sim, você utiliza essas duas ligações aqui de baixo, que não dá para ver o cursor aqui do AutoCAD, né? Porque o fundo da tela aqui é branco. Essa tela aqui eu capturei lá da NBR 5410. Então, se não, né, que é o caso dessa residência aqui, ó,
de onde a gente tirou, ó, na verdade não é nem residência, né? Que a tarefa é o quê? É uma cozinha, é você extrair desse projeto, daí a gente foi fazendo os cálculos, né, na aula passada aqui, a iluminação, né, utilizando os critérios que tem lá na NBR 5410, né, e foi fazendo os cálculos aqui, dimensionando, né, a corrente máxima e, consequentemente, dimensionando o disjuntor, né, fazendo o diagrama unifilar. Daí a gente chegou, né, nessas duas opções, né? Como ele não está interligado no BEP, como a medição ela já vem aqui, ó. Quer ver? Por exemplo, se vem um ramal aéreo aqui, ó, aí vai vir. Vamos supor que fosse trifásico, né? Ou monofásico. Se fosse monofásico, iria vir uma das fases, né? O A, o AB, o AC e o neutro. Sendo o trifásico, né? O polifásico, você tem as três fases. Nesse exemplo aqui, ele está vindo o ramal aéreo aqui, né? E o neutro, que vem também lá do poste, que ele está aterrado na malha de distribuição urbana. E aqui eles estão, aqui no BEP, né? Ele está compartilhado. Daí, como ele não está no BEP, né, se for uma residência unifamiliar, você tem essa opção aqui, ó. Esses dois esquemas de conexão são possíveis. Daí a gente chegou à conclusão que simplesmente desenhar aqui iria ficar, né, os cabos, pelo menos aqui visualmente, aqui na tela no 2D, não ia ficar legal, a gente não ia entender. Daí, o que que a gente fez aqui? A gente interpretou, ó, tem essas duas opções, em que normalmente, né, ó, o supressor de surto, né, o DPS, né, normalmente quando ele está no BEP, você tem um disjuntor, né, quando eles todos estão interligados no BEP, você tem um disjuntor que é simplesmente, ele não é nem para proteção, ele é simplesmente para manobra do circuito, ou seja, abertura e fechamento. Essa manobra é para eu vir, né, para quem for dar a manutenção, vir aqui e trocar o módulo. Lembrando que tem modelos em quando ele está em operação, né, você, isso daqui ó, é um LED, tem alguns modelos lá da Eclamp, se eu não me engano, em vez de ser um LED, é um retângulo aqui, né, literalmente é um cilindro lá, um pedaço de papel em um cilindro. Aí quando ele tá ok, né? A impedância dele ela não queimou, ele fica na coloração verde, né? E quando é o modelo mais caro de LED, né? O LED verde acende. Quando ele queimou, ou seja, não está mais em operação, o LED vermelho, ou então a parte vermelha aparece aqui, e aí já é hora de eu trocar esse DPS. Lembrando que o DPS ele atua como se fosse uma chave normalmente aberta, ou seja, no funcionamento do circuito normal, né, a energia vem aqui, ó, o pessoal, o eletricista, né, quem montou, sangrou o cabo nessa parte de cima aqui, ó, e conectou com o BEP, que é com o DPS, né, e consequentemente conectou com o BEP e consequentemente vai lá para a Terra ser descarregado. Daí, numa tensão normal, né, 220 volts, por exemplo, por fase, ele atua como se fosse, né, e na verdade né, um circuito normalmente aberto, ou seja, não há passagem de nível de tensão e muito menos corrente elétrica, já que aqui está tudo curto-circuitado no terra. Daí, se houver um surto, quando eu falo surto, é um surto, é um aumento repentino aí de tensão, né, ou uma descarga atmosférica, o nível de tensão vai aumentar, daí o DPS ele vai atuar como se fosse uma chave normalmente fechada, ou seja, ele vai curto-circuitar o equipamento, a impedância que ele tem interna aqui, ela vai para próxima de 0 ohms, daí ele drena ou suga, né, toda
a corrente de curto-circuito desviando para o BEP e, consequentemente, desviando para a Terra, né? Assim que o DPS ele atua, né? Inclusive, vocês vão aprender lá na rede de distribuição, até deixei aberto aqui. Essa daqui é um desenho aqui de uma rede compacta, né? Quando a gente tiver lá em projetos do CEP, né? A gente vai ver isso melhor. Essa rede compacta aqui, ela é chamada de fim de linha. A rede compacta, nesse caso aqui, é uma rede 13.8, né, entre as fases aqui, ó, entre essa fase A e a B, né, e cada fase, né, tem os 7.965 volts. A rede compacta, ela tem um cabo aqui acima, que é o único cabo nu da rede. Ela é chamada de rede compacta porque ela é protegida, né, por uma proteção plástica semelhante àqueles cabos lá, que a gente usa em instalações internas. Então, ela diminui a abrangência do campo eletromagnético, né? Aí, geralmente, a distância que você tem aqui seria, vamos supor que a rua fica para esse lado aqui. Aqui fica a fase A, né? A B aqui sempre para o lado do solo e o C, a fase C sempre aqui para o lado da calçada. Essa distância aqui, ó, deixa eu até mudar a cor do traço aqui. Essa distância entre o centro do cabo aqui, da fase B, por exemplo, até o centro do cabo. Deixa eu desligar a ferramenta com o OSNAP. Essas distâncias aqui, ó, em média, essa distância aqui, ó, ela vai ter, para 13.8, eu não me lembro da 34,5 kV, ela vai ter uma distância de 40 centímetros. Já a rede convencional, a rede em que o cabo ele não é protegido por uma proteção plástica, ele tem de 70 centímetros de distância, né, que é chamada de fase do meio para mais próxima do meio, e entre a do meio e a mais longe da do meio, tem 1,40 m, ou seja, duas vezes, né, os 70 centímetros aí. Mas por que que tem essas distâncias maiores? Porque o cabo ele é nu, ele é desprotegido e a abrangência do campo eletromagnético, né, lembra lá de eletricidade? Um circuito de tensão, às vezes até o de tensão contínua, já no caso nosso aqui, né, da redistribuição urbana, a tensão, né, a corrente é variável, ou seja, a frequência do campo eletromagnético é de 60 Hz. Então, o campo eletromagnético, os 60 Hz quer dizer, né, ó, ele tem as oscilações por segundo, né? O Hertz são oscilações por segundo. Então, o raio vai chegar numa distância máxima, né, em 1 segundo, 60 vezes. Ele vai chegar na distância máxima, depois diminui. A cada segundo ele faz isso 60 vezes. Ele aumenta na influência, na distância máxima, no raio máximo, vamos dizer assim, que ele consegue chegar de influência eletromagnética e depois ele chega a zero. A tensão alternada, sim. Se fosse tensão contínua, o raio, né, de influência eletromagnética, né, de indução eletromagnética, seria contínuo enquanto o circuito está energizado, né, e com certeza, né, e se tiver uma carga, né, essa influência ela vai continuar aqui. Aí, por esse cabo ser protegido, esse raio de influência ele é menor. Então, os 40 centímetros, para a gente enxergar, né, ter uma visualização, né, então é mais ou menos assim, ó, o campo eletromagnético no cabo que é protegido, que tem uma proteção plástica, ele vai chegar mais ou menos uma distância que não entre em intersecção com outro raio, porque senão ele vai o quê? Fazer a indução eletromagnética entre a fase A e a B, por exemplo, e daí pode ocorrer uma DDP, né? Ele vai ionizar o ar, né? Já que cada fase
tem 7.000, tem na casa aí quase 8.000 volts, né? Então ele vai fazer uma influência eletromagnética aqui, os dois vão se autoinduzir e vai haver a formação de arco elétrico. Aí, por a rede compacta existir uma capa protetora, esse raio vai ser menor. As redes convencionais, né, que tem cabos nus, né, esse raio ele é maior. Geralmente o eletricista de linha viva numa rede convencional, a distância é mais ou menos dá um raio de 60 centímetros, mais ou menos, tá? Aí, esse equipamento, vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui é chamado de fim de linha. Você tem, o pessoal chama de mensageiro, mas na verdade esse de cima aqui é o cabo de aterramento, né? Na rede compacta, a cordoária de aterramento, ela vem por cima do poste. Na rede convencional, a cordoária, ela é enterrada, né? Você não visualiza. É assim, essa rede, além dela ser mais eficaz por ela ter uma dimensão menor, por isso que ela é apelidada de rede compacta, é fácil do fiscal, né? Eu já trabalhei como fiscal de rede de distribuição, né? O pessoal, os eletricistas lá de rede, os de linha viva, faziam a manutenção, faziam a montagem, daí a gente passava fiscalizando para ver se foi montada de forma correta. Essa daqui, né? Simulando aqui, né? Eu aprovaria, porque tem o cabo mensageiro aqui, ó. Por isso que ele é aterrado direto no poste aqui, ó. Esse poste é de seção circular e ele tem uma cinta. Daí você conecta o cabo aqui, ó, ancora ele nessa ferragem aqui. Como ela é maior, geralmente quando ela é larga assim, essa ferragem é chamada de olhar para parafuso. Daí você coloca isso aqui que parece uma ferradura, né? É chamado de sapatilha. Essa sapatilha é justamente para evitar que esse cabo de energia aqui, ele tem 7 fios, né? O mais confiável é o que tem 6 fios de alumínio e um fio de aço, né? Já tem outros modelos que são menos confiáveis, são mais baratos. Os 7 fios que compõem esse cabo aqui, eles são de alumínio. Então você faz um jump aqui, ó, desce direto no poste e depois você vai para a malha de aterramento. No caso da rede compacta, ela é mais fácil de montar, ocupa menos espaço aí na rede de distribuição, né? E também é mais fácil de ser verificada. Imagina você fazer a verificação do cabo de aterramento de uma rede convencional, né? É impossível. A não ser que você seja o Superman, né, e tenha visão de raio-x, você vai conseguir fazer essa fiscalização, né? Só resta você acreditar, né? É lógico que às vezes a gente aparecia de surpresa, né, para fazer a inspeção lá, né, porque infelizmente, né, antigamente era a concessionária que fazia todos esses serviços, né, depois antes mesmo, né, da venda aí das concessionárias para investidores, né, para distribuidoras, transmissoras, geradoras aí de energia, eles já estavam no processo de terceirização, né? Hoje é assim, não mais a concessionária local de energia, né, a de distribuição, ela não assume todos os serviços. Ocorre uma licitação, né, através aí, da Agência Nacional de Energia Elétrica e os licitantes, né, as empresas que têm interesse em pegar esses trabalhos, esses serviços, elas concorrem a esse pregão eletrônico, né, que ele acontece aí online. Então, essa estrutura aqui, ó, você tem uma estrutura de ancoragem aqui para você é, é, tracionar o cabo aqui, ó. Você está vendo isso daqui que ele parece um isolador. Na verdade, esse daqui é chamado de para-raio. Tá vendo, ó? Que ele aqui, ó. Aqui é o cabo de aterramento, né? Esse aqui é o cabo nu, ó.
ele vai lá direto para a malha de aterramento, e aqui são as fases, né? Aqui é a fase A, por exemplo, fase B e fase C. Se você observar aqui, ó, na ligação, ó, está vindo um cabo aqui ancorando nessa rede, né? Um cabo energizado. Daí, ó, o pessoal pega a terminação dele, interliga na parte de cima dessa peça que parece ser um isolador, né? Na verdade, ele é chamado de para-raio de linha, né? E no borne inferior, ó, semelhante aqui, ó, se você olhar nesse desenho aqui, ó, o DPS, ó, o borne superior, ó, ele vai estar interligado na fase e o borne inferior vai estar interligado no BEP, que consequentemente está lá na cordoária de terra, né? Do mesmo jeito na rede de distribuição, ó, o cabo energizado, ele conecta aqui e essa parte de baixo aqui, ó, ela vai ser interligada, ó. Geralmente o pessoal coloca esse conector tipo cunha, né? Ele tem uma sapata e ele tem uma parte que ela é no formato de C, né? Aí essa sapata você coloca dentro dessa armadura que tem um formato de C e daí desse lado você coloca, por exemplo, a fase, né? Ou então uma interligação do terra, né? Então você vem aqui interliga dependendo aí do tamanho desse conector, né? Aí você liga uma fase de um lado, ou um conector de terra de um lado e o outro do outro aqui, e daí dependendo, né, se ele for de Professor, distribuição, e esses sim. para-raio aí tem uns fusivin neles, né? Aí que eu ia, agora que eu ia chegar. Ele tem o comportamento, se eu fosse chamar, né, ele, na verdade, para-raio, ele, assim, eles chamam de para-raio de rede, mas na verdade ele é um dispositivo de estado sólido. Professor, o que que é isso, professor? É de comer ou passar no cabelo? Quando é um dispositivo que eles chamam de estado sólido, ele tem, né, um material aqui que, sob certas condições, ele é semelhante a um diodo, né? O diodo, por exemplo, né? Eu, deixa eu ver, vocês não têm eletrônica, não, né? Eletrônica geral, não, né? O diodo, se a gente for desenhar lá na. O que que o diodo faz? Por exemplo, uma fonte retificadora, né? Uma fonte que você transforma energia, né, em tensão alternada para tensão contínua, né? Uma fonte retificadora, você vai pegar a tensão alternada e transformar em contínua. Daí o diodo para essa direção aqui, ó, da direção da seta, você consegue ter passagem de tensão e de corrente elétrica. Já no inverso aqui, ó, no contra a seta, ele, ele é tratado, né, como um circuito aberto. Na direção da seta, circuito fechado. Na direção contra a seta, circuito aberto. Então, o DPS, né, seja ele de distribuição, ou seja esse aqui que a gente conhece, o mais comum, né, que a gente conhece aqui, ele ele é tratado, né, como se fosse um diodo. E daí a gente tem vários tipos de diodo, né? Então, o diodo comum que ele faz isso, né? Não interessa o nível de tensão que eu aplique, ele vai, no sentido da seta, conduzir tensão, né, e corrente elétrica, e no sentido inverso, ele vai tratar como circuito aberto, né? Os transistores também têm o mesmo princípio, né? A diferença é que você aplica um terminal a mais aqui, que aí, dependendo do nível de tensão que eu coloco nesse terminal, você tem passagem ou não, né? Como se fosse uma chave mesmo, né? Passagem ou não de tensão e, consequentemente, de corrente elétrica, né? Então, quando eu falo que ele é de estado sólido, ele é construído semelhante. Na verdade, ele não tem. É como se fosse um fusível, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque, por exemplo, a fase aqui da rede de distribuição, ela tem, né, igual eu falei, né, na casa de 7.965 volts. Então, quando eu tenho aplicado aqui
7.965 volts, esse DPS aqui, esse para-raio de linha, ele é tratado como se fosse um diodo. Não sei se vocês conhecem, existe o diodo Zener. O diodo Zener, se não me falha a memória, se eu tenho, deixa eu ver, se eu tenho até 5 volts, ele funciona como um diodo normal, né? O inverso, ele abre o circuito na direção normal, é um circuito fechado. Se eu ultrapassar esses 5 volts, agora eu não estou lembrado de cabeça, eu sei que se você ultrapassar, daí ele perde essa função. Aí já os transistores, né? Desde os transistores os microtransistores que a gente tem nos processadores dos computadores aí, né? Dos celulares, até os transistores de potência, né? Que fazem os transistores aí, por exemplo, de um inversor de frequência, por exemplo, eles têm esse controle. A diferença é que ele não, como se diz, no funcionamento normal, nem sempre ele é, em um sentido, circuito fechado e no outro sentido, circuito aberto. Aí já o supressor de surto aqui, eu nunca testei, sinceramente, né? Não só esse de distribuição, como esse aqui de baixa tensão, né? Esse comum que a gente conhece. Ele na tensão, né, na tensão normal, né, na casa aí dos 8.000 volts, ele não conduz corrente e não conduz tensão. Ou seja, se eu colocasse um teste aqui, né, ele daria o quê? Daria circuito aberto entre o terminal superior e o terminal inferior aqui. Já aconteceu muito acidente, né, do pessoal da rede, mas isso foi acidente antigo, né? O pessoal estava construindo a rede, aí teve um acidente aí que o pessoal faltou um desses para-raios de rede, né? Um desses supressores de surto. Daí o eletricista simplesmente ele decidiu curto-circuitar aqui, ó. Curto-circuitou na hora que ele foi fechar o circuito para entregar o trabalho, deu curto-circuito, obviamente. Porque o supressor de surto DPS, né, ou para-raio de rede, né, os vários nomes que são chamados aí, né, que são atribuídos a ele, eles são como se fossem chaves abertas em funcionamento normal. Aí a impedância dele ela é muito alta e ele é por isso que eu disse que não é exatamente um fusível, porque o fusível ele deixa a tensão e a corrente elétrica passar, né, normalmente. Ele só atua se a corrente elétrica ela for acima da sua especificação, daí o elo fusível ele se parte pelo aquecimento, né, do fusível. Já aqui, né, o supressor de surto ou para-raio, seja da rede de média tensão, seja da rede de baixa tensão, né, ele normalmente não deixa a energia passar. Agora eu lembrei, nem no sentido normal e nem no sentido inverso. Ele não deixa a energia passar aqui, a não ser que ela extrapole o valor. Ou seja, se para esse circuito aqui é normal eu ter, né, o funcionamento dele, igual eu falei, vou ser mais específico, né? 7.965 volts, ele vai tratar, né, como não vai haver passagem nem de tensão, muito menos de corrente elétrica. Se esse valor extrapolar dentro do projeto, né, dentro que ele foi construído, ele faz a passagem de tensão aqui, né? Então, por isso que eu falei que ele é semelhante mais a um transistor e também a um diodo tipo Zener, né? Que ele normalmente ele não deixa em nenhum dos sentidos a tensão e, consequentemente, a corrente elétrica fluir. Agora, a partir de um valor que seria o valor de surto, né? Ou seja, imagina se ele suporta até 8.000, vamos colocar esse range aí, até 8.000 volts, ok, ele continua normalmente aberto. Acima desse valor, quer dizer que ou tem uma descarga atmosférica no sistema, né? Ela atingiu os cabos, ou um cabo, por exemplo, a fase A caiu em cima da fase B,
Aí daí, em vez de ter 7.965, vai ter na casa dos 13.800 volts, que é chamada tensão de linha, né? Então, um curto-circuito entre uma fase de média tensão e outra vai dar 13.800. Daí, ele vai operar fechando o circuito e transferindo essa carga para a Terra. Ele vai desviar tudo para a Terra, do mesmo jeito que o DPS aqui, né, esse de baixa tensão, ele faz. Existe um outro tipo de DPS que ele é aplicado na rede, só que ele não é aplicado aqui, ó, direto na média tensão. Ele é aplicado na baixa tensão, só que aqui no nível do poste. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Expressor. Deixa eu colocar como para-raio. Não, se eu pôr de rede, vai mostrar outro. Para-raio de baixa, isso, baixa tensão. Ah, encontrei aqui, ó. Tem uma, como diz lá o da Atena, temos imagens. Tá vendo? Ó? Ele parece aqueles pé de geladeira, né? Ou pé de fogão, né? Aí do mesmo jeito, essa parte de cima aqui, ó, você vai conectar, né, na fase A, né, fase B e fase C da baixa tensão, né, do 220. Só que em vez dele estar aqui, ó, aqui ele já está na medição, né? No ponto de entrega, no ponto de entrada aqui, no geral, né? Do cliente. Aí geralmente é o cliente multifamiliar, né? Por isso que para essa opção aqui com BEP, igual a gente comentou lá no, né, no do fórum, essa opção aqui é válida. Daí, ó, ele dá essas duas outras opções, ó. E aqui no desenho, às vezes fica até, por isso que eu pedi para vocês colocar ele na forma de diagrama unifilar, ó. Nessa primeira opção, ó, o ponto superior do DPS vai estar direto, né, na fase. Do mesmo jeito, a parte superior aqui do DPS vai estar no neutro, né, com o neutro é protegido pelo DPS, e o ponto inferior de cada uma das fases, no caso, esse daqui do exercício lá do fórum, ele era bifásico, né? E o inferior diretamente na Terra. A única diferença é que a outra opção, ó, as fases vão estar ligadas do mesmo jeito, ó, a parte superior do DPS, né? Ela vai estar conectada direto com a fase. E a parte inferior ela vai para a Terra. Só que antes disso, você vai conectar no neutro, né? E essa interligação ela vai estar direto no borne superior do DPS que protege o neutro. E o borne inferior dele é que vai estar ligando para a Terra. Ou seja, o borne inferior das fases, né? A descarga elétrica ela vai passar primeiro por eles e assim passar pelo DPS que está protegendo o neutro, todas as descargas das fases aqui. Daí, ó, você colocando. Lembra que na aula passada a gente foi dimensionando aqui, né? Dimensionou a potência, né? A potência ativa, né? Em watts. A gente dimensionou aqui, né? Eu até falei de alguns critérios que tem lá na NBR 5410, né? No caso, esse fator aqui de multiplicação aqui, ó, no caso de tomadas aí né, de uso geral, né? Ó, para cozinha, para o banheiro aqui, a gente fez essa conversão aqui, ó, e chegamos à proteção, né, dos disjuntores, chegamos ao cabeamento aqui de cada um dos circuitos aí, né? Aí deu aqui, ó, 5 circuitos, né? E daí, ó, para não ficar aquela confusão, ó, eu apliquei a primeira. Deixa eu ver. Essa daqui, ó, é a primeira opção, ó, esquema de conexão 2, ó. É só vocês olharem, eu vou fornecer esse arquivo, que é o esquema de conexão 2, ó. Semelhante ao desenho, ó,
Aí vem lá da medição da residência, né? Aí lembra que eu mostrei aquelas tabelas lá da norma da Equatorial, né? Essa daqui, ó. Deixa eu ver se eu transportei ela para cá. Ó, a gente viu essa daqui, né? A NT001, que é a nova, né? E a NTC00 ou 04, né? Que é a antiga, né? Então a gente usou como referência essas duas normas técnicas de distribuição aqui, que fala, né? Que a partir de um nível de carga você tem o disjuntor, né? Nesse caso que é bifásico, né? E daí a medição de energia aqui, ó, bifásica, o categoria 1 quer dizer que o quê? Tem duas opções, né? A opção 1 e a opção 2, que a gente viu lá na tabela, ó. Vamos olhar lá vamos só relembrar aqui. Se eu não me engano, acho que era a tabela 2. Se não me falha a memória. É a tabela 2 que é a que a tensão, ó, monofásica é 127, né? Lembrando que no exercício do fórum, ela, né, é o 110, né? O famoso 110 é o 127 volts, ó, barra 220, e a tabela 1 é para a tensão normal aqui, né, de Goiás, Equatorial Goiás, né, que é 220, monofásico, 380, né, bifásico, e daí, lembra a conta de padaria que a gente fez lá, né? A gente pega a tensão bifásica, multiplica por raiz de 3, que deu 665, não, 656, né? Daí os programas e o Proelétrica, o Auto que Ilumine, geralmente eles aproximam para 660 volts, né? E não sei se vocês já olharam no prontuário técnico dos cabos, né? Do Corfil, por exemplo, e o da Prysmian, tem os cabos para instalações internas, né, que são aqueles cabos, os 750 volts. Você já viram essa especificação lá? Justamente já prevendo a tensão trifásica. Só que o cabo, ele sempre vai ser superdimensionado. Se a tensão trifásica máxima, onde é monofásico, né, 220, é 600, na casa de 660 volts, né, o cabo ele tem que suportar, né, mais do que os 660. Por isso que lá está escrito no rótulo dele, né, cabo para instalações elétricas internas, né, PVC 70, por exemplo, aí tem lá 750 volts. Já fazendo essa suposição aí. E daí a gente, lembra que a gente olhou aqui, ó, a opção 2, né? Tabela 2. Daí a gente encontrou dois estilos aí de consumidores bifásicos, né? O que tem até uma carga lembrando que a carga aqui, ó, aqui ela está traduzida em watts, né? Potência ativa, né? Até 10,1 quilowatts, e tem o B2 que é até 13,1 quilowatts. Daí a gente viu pela carga total, né? A gente fez o cálculo pegando o projeto arquitetônico, né? O elétrico aqui, né? Lembra lá do desenho? Pegando ele aqui e fazendo, até eu brinquei lá, o retorno de Jedi, né? Fazendo a construção do diagrama unifilar aqui, ó. Daí o esquema 2, ó. O esquema 2, vocês estão vendo que esse aqui é o DPS que vai representar os dois DPS. Quando coloca um só aqui na fase, né? A quantidade de fases que eu tenho já simboliza, esse símbolo aqui é o símbolo do DPS aqui, ó. Já simboliza que cada fase tem o seu, né? Aí no diagrama unifilar você só coloca um aqui, ó, tá vendo? Ele é aterrado, e esse daqui simboliza, ó, perto da barra de neutro aqui, ó, simboliza o DPS que vai proteger o neutro. Tá vendo que cada um, tanto o DPS que protege a fase, quanto o DPS que protege o neutro, o borne superior já está ligado diretamente nos seus condutores, né? Ou no condutor fase ou no condutor neutro, e o borne inferior aqui, ó, eles estão conectados diretamente
no barramento de terra aqui, ó, para a opção do esquema 2 aqui, ó, esse esquema, né, de interligação do terra. Agora, o esquema de conexão 3, né, eu já deixei o desenho aqui, ó, a conclusão que a gente tirou, ó, e que iria utilizar o DPS para cada uma das fases e também para o neutro. A diferença é que o único que é ligado ao borne superior diretamente na fase, né, são os condutores fase. Já o DPS que protege o neutro, o borne superior vai estar interligado direto com o borne inferior dos DPS que protegem as fases aqui, igual tá no desenho aqui, ó. Tá vendo? E aqui, ó, aí tá vendo, ó, o neutro, ó, o borne superior do DPS do neutro com o borne inferior do DPS que protege as fases, ó, interligados. Aí, como o barramento de neutro está aqui em cima, né, no desenho do diagrama unifilar, né, interligo aqui, ó. E o, o DPS, né, como ele está interligado no borne, o superior dele está no inferior do que protege a fase, né, ele vai ser a passagem, né, da corrente de curto, ele que vai permitir a passagem da corrente de curto que vem da fase A, B ou C, né? Nesse caso aqui é bifásico, né? A ou B, né? A passagem da corrente de curto diretamente para o barramento de terra. Então, nesse caso aqui, né? Os barramentos aqui, ó, fase e terras, eles são independentes, porém, eles têm o que? Essa conexão, né, essa interligação é diferente aqui. Professor, por que que não coloca, né, esse DPS igual lá no projeto, né, de residência multifamiliar, né, apartamentos, né, kitnets, ou, né, ou condomínio horizontal, né? Porque no condomínio horizontal, por exemplo, ou num grande empreendimento aqui, ó, o BEP, né, ele já vai estar aqui no geral aqui, ó, na chave geral, ó. Deixa eu pegar a construção dele aqui, ó. Isso aqui é a proteção geral, né? Depois vai ter uma mufla. Aí vamos supor que fosse, né, um conjunto aí de 6 apartamentos daí, né? Então, ou 6 kitnets, né? Então, cada um estaria numa baia dessas aqui. Eu colocaria outra mufla aqui, né? Outra caixa dessa aqui. E para cada um eu ia derivar para um dos 6, né? Kitnets ou apartamentos aí que estariam interligados. Então, nessa caixa polifásica aqui, inclusive, essa de proteção geral é o mesmo tamanho dessa caixa polifásica. Embora no desenho não pareça, né? Mas a caixa polifásica aqui tem o mesmo tamanho, as mesmas dimensões do da proteção geral. Por isso é que cabe. Já um monofásico, eu não tenho aqui, né? Nesse desenho aqui, né? Já o monofásico, né? Essa medição aqui, né? A caixa monofásica, ela é reduzida, né? Então, o pessoal já coloca o DPS no quadro de distribuição terminal, né? O que fica dentro da residência, né? Mas isso não impede que mesmo, eu já vi bastante em residências aí de alto padrão, né? Alguns clientes ali do Portal do Sol 1, Portal do Sol 2, né? Eles, como eles são polifásicos, né? Geralmente é trifásico, né? Então, tanto na medição, né, que ela tem espaço, que aí eu consigo colocar, né, o BEP aqui. O BEP até que não é o problema, né? Eu colocar esses 3 disjuntores aqui para chaveamento, né? E os 3 supressores de surto, né? Os 3 DPS aqui, né? Então, eles são colocados tanto no geral, né, na entrada geral, quanto no quadro de distribuição, né? Então, eles têm uma redundância aí, né, de proteção. E é o que vai estar
no material, né, e eu já vou pedir, como não colocou esse material ainda, né, e eu sei que vocês estão apressados aí para entregar essa tarefa, eu vou pedir ajuda aqui um monitor, que é meu chefe brother aqui, e ele vai me ajudar aqui na publicação desse material aqui o mais rápido possível para vocês, tá bom? Que aí eu vou colocar as duas opções, né? Tanto a opção em DWG, né? Quanto a opção em PDF aí. Agora, pessoal, precisava fazer um disclaimer aqui, ó. A atividade 1, como a gente fez nessa introdução grande aí, mas ela foi necessária, né, para a gente entender de vez aqui o assunto aqui do fórum. Vocês perceberam aqui, ó, por exemplo, eu já baixei aqui as pastas, né? Essa aqui é a pasta que você baixa, né, para a situação de aprendizagem 1, né, para o primeiro exercício. Só vocês dar uma olhada aqui, ó, no nosso cronograma aqui, né? E daí eu encontrei uma coisa interessante aí que vai dificultar demais vocês, né, no cálculo. Eu achei por bem deixar a gente discutir essa atividade na próxima aula, né? Visto que a gente tem 10 aqui, né? Então a gente ainda tem, como se diz, ainda tem bala na agulha aí para gastar. Quando você baixa a pasta da primeira atividade aqui, ó, tá vendo que é uma pastinha aqui, ó? Aí você clica aqui, ó, vem a folha da atividade, essa folhinha aqui, ó. Vem essa folha, né, com o desenho do arquitetônico aqui. E aí lembra que eu já fiz até meio com spoiler aqui, né? Por que que esse fórum ele foi necessário? Ele foi necessário para você entender como que eu vou olhar no projeto aqui, ó. Por isso que o pessoal aí né, que desenvolveu a situação de aprendizagem colocou só dois ambientes, colocou só a cozinha e o banheiro aqui, né? Ou seja, não é uma residência. Você vai o quê? Aí a gente pegou na aula passada, traduziu aqui, ó, a partir do desenho, traduziu, fez os cálculos aqui, né? A gente chegou na potência ativa aqui, ó, 9.120 watts, né? E a potência aparente, né, de 9.600 volt-amperes, né? A gente chegou nessa conclusão aqui utilizando os princípios né, que estão lá na NBR 5410, né? E a gente foi fazendo, como se diz, o projeto ao contrário, né? Pegou o projeto já lá na prancha, né, na planta baixa, e traduziu os cálculos para a gente formar o quê? O quadro de distribuição aqui, ó. Já deixei um quadrinho aqui, distribuição. Só que, se você reparar bem deixa eu até fechar esse daqui do fórum, que a gente não vai precisar dele agora, não. Vocês repararem que a planta, né, ela não tem, né, e até o material, ó, na hora que você abre aqui, ó, essa folha, ó, planta arquitetônica. Se você reparar aqui, ó, no máximo tem, até a gente viu na aula passada, né, mas eu achei estranho, porque para você utilizar os critérios lá lembra que área, a gente usa os critérios lá do cálculo de área para a gente conseguir dimensionar a quantidade de pontos, né, de carga alocada para ponto de iluminação e de carga, e a gente utiliza o cálculo do perímetro, né, para dimensionar a carga alocada e a quantidade de pontos, né, para as tomadas de uso geral, né? Eu não falei de uso específico, né? Que a de uso específico, o próprio nome já diz, é para apenas um único equipamento, né? No caso do chuveiro, os que têm potência maior, né? As maiores aí que 1.200 watts, né? Chuveiro, ar-condicionado, alguns aí ferros de passar aí, algumas churrasqueiras elétricas aí, mas geralmente esses são utilizadas tomadas de uso específico.
Agora, para tomada de uso geral, né, a gente, por isso que é o cálculo operacional, né, ele é feito baseado no perímetro, porque aí, lembra lá, o numerador você divide lá por 3, por exemplo, né, o numerador quer dizer que aquele valor do perímetro dividido por 3, você vai ter ele espaçado de 3 em 3 metros, durante, né, pelo perímetro aqui do ambiente, ou do quarto, ou da sala, ou da cozinha, ou do banheiro e por aí vai, né? Então, esse cálculo operacional, ele depende das cotas. Professor, o que que é isso, as cotas? Lembra quando vocês tiveram lá o desenho, interpretação de desenho arquitetônico, né? Acho que foi até comigo. Vocês precisam das cotas, ou seja, das medidas aqui da edificação, né? Dá para você verificar isso utilizando escalímetro, por exemplo? Dá, né? Ainda mais que aqui tem a escala, né? Mas esse não é o objetivo desse exercício aqui. E mesmo porque na vida, vamos dizer assim, no mundo real, né? Quando você está fazendo um projeto para um cliente, seja um cliente pequeno, um cliente grande aí, né? Você tem essas cotas aqui e lá na hora que você configura o programa, né? Ou no QI Lumine, ou no Proelétrica, ou no CAD-Proj, né? Na hora que você configura, esses valores de cota já estão lá na biblioteca do desenho, né? Do desenho DWG. Daí eu fuçando aqui no material, descobri que tem esse arquivo aqui, ó. É a mesma planta arquitetônica aqui. Então, eu estou supondo que na hora de upar o material aqui para a plataforma, o pessoal esqueceu, só colocou os ambientes aqui, ó, tá vendo? A sala. Agora sim, ó. Ó, por exemplo, essa sala aqui, vamos pegar o quarto 2 aqui, ó, que tem 11,9 metros quadrados, não? Agora a gente tem a cota aqui, ó, tá vendo? Pelo lado de fora aqui, ó, dá para você ver que esse lado do quarto aqui, ó, ele é retangular, né? Ele tem 4 metros e 35 centímetros. Já o outro aqui, né? A gente tem que dar uma olhada aqui, não, ele tem 4,20, tá certo. A cota interna aqui, ó. Vocês ainda tem que tomar cuidado aqui. Esse daqui ele está considerando a parede aqui, ó. Então, ele tem 4,20, né? Aí daí a gente tem que fazer a soma aqui, ó. Ó, 1 metro aqui, ó, que vem aqui da ponta da parede aqui, ó. Mais 1,50 aqui. Daí eu vou tratar aqui essa cota aqui para deixar os valores, né? Aí o que que eu vou fazer? Vou pegar esse arquivo aqui, converter ele para PDF, mas converter ele para cota e substituir por esse material aqui, ó. Pelo material em PDF que vocês têm aqui, ó. Porque aí sim, né, eu tendo as cotas, dá para eu fazer o cálculo, né, de alocação de carga para as tomadas de uso geral aí de cada ambiente, dos quartos, da sala e da cozinha, né, e do banheiro aqui, né. Daí vocês têm subsídio suficiente para conseguir fazer, tá bom? Então, vou fornecer a planta aqui correta para vocês, não só com as informações das áreas, né? Mas também com a informação aqui da metragem aqui de cada ambiente, tá? Aí sim vocês vão conseguir, né, dimensionar, que é igual tal exemplo aqui do circuito 1, né? Por que, né, que eu coloquei 9 luminárias aqui de 9 watts? Lembra que quando o ambiente... Na próxima aula a gente vai discutir melhor, ó, mas lembra esse exemplo que eu mostrei para vocês, ó, que eu disse que no momento oportuno ia mostrar aqui, ó. Eu peguei essa sala aqui, ó, de um outro exercício, ó. Tá vendo? Ela tem 3,05 aqui, ó, metros por 3,25. A cota aqui, ó. Aí deu a área de 9,91 metros. Aí lembra ambientes, né, de sala que tá lá na NBR
5410, ó, o item, até eu coloquei aqui para a gente não esquecer, né? O item 9.5.2, ó, previsão de cargas, né? Segundo, né, consta aí na NBR 5410, ó. Então, ó, se a área for menor ou igual a 6 metros quadrados aí, ó, para os primeiros 6 metros quadrados, eu vou alocar uma carga de 60 volt-ampere. Já está considerando o quê? A potência aparente, né? E não está considerando só a potência que realiza trabalho para esse circuito, ó. E para cada um dos 4 metros quadrados restantes, né? Obviamente, esse daqui não tem 4 metros quadrados a mais aqui, né? Mas o projetista, e eu digo mais aqui, o Proelétrica, ele vai fazer essa aproximação aqui, ó. Então, deu uma carga total, né, de 160, olha, para cada um dos 4, né, mais, não, é 60 a mais, ó. Os primeiros 6 é 100 volt-ampere. Para cada 4, né, que o restante aqui, ó, vai dar 60 volt-ampere. Por isso que deu 100 para os 6 metros quadrados e como deu praticamente quase 10 metros quadrados aqui, ó, ele faz essa aproximação. E eu digo que o Proelétrica, eu já vi o Proelétrica fazendo isso, e o CAD-PROG também ele faz essa aproximação, né? Eu poderia, né, como não tem exatamente, eu poderia ser preciosista, né? Não, como não tem exatamente 4 metros quadrados, né? Então eu vou deixar um ponto único de 100 volt-amperes, né? Eu Aí não deu sei se eu... 160. Isso, aí Se deu você primeiro 160. deu 100, Mas aí se deu você coloca... 9,91, aí mais 60 deu 160, que é a cada 4 metros para frente. Isso. E se você colocasse, né, lá na hora de dimensionar só o 100, eu não consideraria errado. Porque se você for seguir ao pé da letra aqui, ó, ele não tem 10 metros quadrados, né? Ele tem quase 10 metros quadrados. Então, é menor que 4 metros quadrados, né? Então, vai ser só necessário um ponto, né? Aí geralmente as construtoras, né, o pessoal só coloca um ponto central aqui. Aí lembrando, né, por isso que no exercício aqui, ó, nesse exemplo aqui, ó, ele pode ficar um pouco confuso para o aluno, né? Nossa, o cara colocou 8 luminárias de LED de 9 watts, total 72, né? Pessoal, não interessa. A carga total, quando você vai fazer o cálculo aqui, ó, desse, ainda mais que é pro esse circuito aqui, ó. Ah, lembrando que essas luminárias aqui, ele também está considerando, eu acredito que ele está considerando não só o ponto de iluminação da sala, né? Mas ele está considerando da cozinha e dos 2 quartos e o do banheiro, né? Que aí é o circuito de iluminação. Lembra, eu falei da Santíssima Trindade da eletricidade, né? Dos projetos elétricos, né? Um disjuntor para iluminação, né? As casas comuns, né? Que tem pouca carga, né? Um um disjuntor para iluminação, né, de todos os ambientes, um disjuntor para tomadas de uso geral, né, para todos os ambientes da casa, e um disjuntor para o chuveiro, né? Na maioria das residências unifamiliares aí, você vai encontrar sempre essa Santíssima Trindade, sempre, né? Então, supondo que esses 72 watts fosse a carga de iluminação para essa sala aqui gigantesca, para essa cozinha, esses 2 quartos e o banheiro aqui, né? Então, quando você for fazer o cálculo individual, você vai ver que vai dar um pouco de carga menos para a sala, um pouco de carga a mais para a sala, outro para o quarto, né? Para os dois, esse quarto aqui de cima ele é um pouco maior, né? Então, necessariamente, né, eu não preciso colocar 8 luminárias aqui. Vamos ser bem econômico. Vamos supor que para essa sala eu colocasse apenas um ponto de luz aqui central. Então, ó, um para cada ambiente, ó. Uma, duas, três, né, os 2 quartos aqui, né? 3, 4, contando com a cozinha, 5, né? Então, se eu fosse seguir ao pé da letra, eu teria 5 pontos de iluminação.
Mas isso daqui eu vou dizer assim que foi licença poética, né, do projetista, né? Ele poderia ter colocado 5 pontos de luz, né, ou mais pontos de luz, desde que ele esteja o quê? Dentro da carga alocada feita pelo cálculo. Mas lembrando, caso vocês tenham esquecido ou algum de vocês não participou das aulas anteriores aí, esse cálculo operacional, lembra que eu falei? Ele é só para o caso de automatização do Proelétrica, do AutoQ Illumine ou de qualquer outro programa aí de automatização de projeto elétrico, né? E também para quando você não tem ideia de que cargas você vai implantar naquela edificação, né? No caso de condomínios, né, prédios aí, né, prédio, condomínio vertical, condomínio horizontal, em que eu não sei que cargas que aquele cliente vai ter lá na residência dele, porque aquele cliente ainda nem comprou aquela residência, né? A construtora ainda está vendendo. Então, esse foi um cálculo operacional que o pessoal lá da engenharia do I3E, né? Que consequentemente depois foi vendida, né, para o Brasil e traduzida e virou NBR 5410, né? Foi uma forma operacional, quando a gente não tem ideia de que cargas que eu vou colocar lá. Eles criaram esse critério de áreas, né, de cálculo de área para dimensionar a carga alocada para a luminária, cálculo de perímetro para dimensionar a carga para pontos de força, né, geral e específico, né? Mas se eu fosse levar o pé da letra aqui, eu poderia colocar virtualmente, ó, vem que eu estou colocando entre aspas aqui, eu poderia colocar virtualmente a quantidade de carga que eu quisesse, ou que o meu cliente desejasse, né? Ah, não, ó, 72 watts aí, eu sei que você está usando LED, você está economizando, né? Antigamente, esse 72 aqui poderia ser considerado pouco, né? Porque a gente só tinha lâmpadas, né, de 40, de 60, sempre nesse padrão, né? 40, 60, 100 volts, né? Ou como nossos pais diziam, né? 100 velas, né? Você teria só essas opções, né? Hoje em dia a gente tem, né, luminárias, eu mesmo tenho lá em casa lá luminárias de 9 watts, né? Que simplesmente elas têm a iluminância, ou seja, a luz que ela emite no ambiente é equivalente, eu tenho uma lá que é equivalente a uma de 100 watts, né? Ela ilumina mesmo, luz branca lá, nossa, ilumina bastante. E a potência é muito menor. Hoje em dia, né, com os vários tipos de luminária, né, de LED aí, por exemplo, né, essa realidade já seria facilmente alcançada, né? Já com as opções que a gente tinha antigamente, né, das incandescentes, a gente não teria, né? Então, eu poderia, né, eu colocar o tanto de carga que o meu cliente quisesse aqui, né? Mas para esse critério, né, a gente vai ter um valor ali no meio, né? O importante dessa situação de aprendizagem aqui, né? Aí, óbvio, eu vou colocar o material extra aqui, né? Para vocês terem não só a área, mas ter as cotas, né, do ambiente, para vocês conseguirem fazer o cálculo operacional, né? Igual esse que está na esquerda aqui, tá bom? Foi isso, eu percebi que não tava de acordo. Então tá, pessoal. Nós já está em casa. Vamos lá. Pessoal, fiquem com Deus, né? E até a nossa próxima web aula. Eu já vou pedir aqui para um tutor, um monitor aqui, parceiro aqui, já facilitar o lado de vocês, tá bom? Com Deus também, professor. Boa noite. Boa noite, fica com Deus. Com Deus também. Parar aqui a gravação.